10, 15 anos, quando a gente tiver uma sociedade que muitas das pessoas não estudaram, muitas pessoas não desenvolveram suas habilidades e ficaram procurando as balas de prata. E tem muito influencer vendendo as balas de pratas para esses estudantes. Eu vejo isso todos os dias. Tá uma foto. A gente já tinha pouca esperança. Hoje nem esperança mais os professores têm para ensinar. A delegada Luana também mandou uma, que ela já participou várias vezes aqui do nosso programa, mandou um vídeo pra gente também. Toca aí, Helene, por favor. Olá, Vilela, olá, telespectadores, demais participantes desse podcast inteligente. Vim aqui falar rapidamente sobre essa CPI das bets. Para mim, acredito que a maioria da população pouco importa se a condução foi um pouco mais informal, o que importa mesmo é uma conclusão séria e que há a possibilidade dessa CPI conduzida aí terminar em conclusão, enviando ao Ministério Público a própria prática de crimes por esses influenciadores, ainda que arguidos na condição de testemunhas. Como exemplo, a Virgínia, por exemplo, disse que não utiliza a própria plataforma, não é a plataforma dela, que o dinheiro também ela não deu a destinação desse dinheiro, deu a entender que era da própria empresa para fazer essa propaganda. Ou seja, a partir desse momento a gente começa a conduzir uma possibilidade de crime contra a economia popular, de crime de publicidade enganosa ou abusiva, e se nós conseguirmos individualizar as vítimas, a gente pode até falar em estelionato. Isso porque ela também disse que foi acordado no contrato que se ela dobrasse o faturamento da empresa, ela ganhava 30%, ou seja, há aí o ganho em cima de uma vantagem obtida talvez por um meio ardiloso, ou seja, dependendo da forma que essa publicidade está sendo demonstrada, essa publicidade é enganosa, essa publicidade pode induzir a erro o consumidor, essa publicidade pode mentir para fazer com que o consumidor jogue, e aí sim a gente tem a prática desses crimes. Por fim, gostaria de deixar claro que testemunha não topa estar numa audiência, numa CPI de instrução. Ela tem obrigação de estar ali presente, sob pena de condução coercitiva. A minha pergunta é, então, quem são os próximos intimados? Ou realmente aquela fala ali dos deputados, fulano não topou vir, fulano não veio, realmente está havendo uma negociação de intimação de testemunhas? Isso aí ficou na minha dúvida. Alguém quer comentar? A questão da propaganda. Eu quero, porque aí diz exatamente em relação ao nosso trabalho lá, quem são os próximos. Eu, sinceramente, como que é o nome dela? Luana. Luana. Nós deixamos o link porque é um número imenso de influenciadores e de pessoas que já foram requisitados o convite ou foram convocados. Onde está o problema? Está na agenda, que quem determina a agenda, tanto a pauta das reuniões deliberativas, em que a gente aprova ou não o convite ou a convocação de fulano, beltrano e cicrano, como também quando disseram, a pessoa não quer vir, como você, eu acho um absurdo. E nós tivemos um triste episódio agora em relação ao STF. E tanto a Deolane quanto a Adélia, a advogada ou ex-advogada, mas também influenciadora e dona de bet, que agora não é mais, porque ela já saiu do contrato social, tá? Porque eles estão se esquivando. Essas duas pessoas conseguiram o direito no STF de não comparecer. Isso é aviltante, isso é um absurdo, e eu evito ao máximo colocar o dedo no outro poder, e eu não gosto de tocar nesse assunto, porém é necessário. Eu vi que parece-me que ela entende um tanto quanto de direito. Quero dizer, Luana, que o HC da senhora Adélia foi distribuído, o da Adélia ou o da Deolane? Foi distribuído por dependência da Deolane. A Deolane foi convidada e convocada
para prestar depoimento na CPI da manipulação da manipulação dos resultados. Aquela presidida pelo senador Cajuru, cuja relatoria do senador Romário. Bom, a CPI acabou, findou-se o prazo. E naquele momento, o HC dela foi distribuído para o ministro André Mendonça. Bom, não há qualquer relação daquela CPI com esta. Tampouco há qualquer relação que determine a distribuição de um processo, de um HC, por exemplo, que é o caso, por dependência em relação ao inquérito, aquele primeiro inquérito de Pernambuco. Tanto que o artigo 77D do Regimento Interno do Senado Federal é muito claro em relação à não dependência, a não prevenção dos processos nesse caso. Porém, artimanha de advogado. O que fizeram? Distribua-se por prevenção para o ministro André Mendonça, que já havia dado para Deolane, naquela outra CPI, o direito de não comparecer. Isso é absolutamente atécnico. Eu liguei para o ministro e ele me disse que a culpa estava na presidência do Supremo Tribunal Federal, porque a distribuição dos processos se dá por meio da distribuição, que é um órgão ali atrelado à presidência da casa, ou seja, ao ministro Barroso. Então, o que ocorreu? Eu também questionei o ministro Barroso, porque eu entendo que não há prevenção nesse caso. Foi uma decisão teratológica? Foi. Algo que me preocupa sobremaneira, por quê? Porque retira a razão de ser das CPIs. As CPIs que são uma atividade atípica do legislativo, o poder de investigar o poder de polícia por um tempo apenas, e que é que dá sustentação ao sistema de freios e contrapesos, para que nenhum dos três poderes tenha um poder absoluto em suas mãos, para que não tenhamos, eu estou tentando ser o menor juridiquês possível, pessoal, me perdoem, mas é importante destacar isso, por quê? Porque isso é uma garantia do nosso poder legislativo. Senão, daqui a pouco, as CPIs acabaram. E as CPIs, sim, são importantes. Principalmente no caso desse, em que os inquéritos e os processos tramitam em segredo de justiça. A CPI, como tramita publicamente, ela também tem o condão pedagógico de alertar e de conscientizar, orientar a população. Ainda mais hoje, nesse momento que nós temos as reuniões sendo transmitidas ao vivo. É lógico que há questões que são atreladas ao segredo de justiça, como este contrato que a senhora Virgínia nos entregou na sua oitiva. Porém, o que eu percebi, fazendo uma conjectura com o que foi publicado pela revista Piauí, o que foi que eu percebi? Percebi que ali ela não me entregou um único contrato, ela não me entregou todos os contratos. Ela me entregou apenas um contrato. Eu tenho certeza que há aditivos contratuais. Porque esse contrato é um tanto quanto genérico. Antigo de 2022 ou 23, 24, enfim, são tantos documentos. E ali há a cláusula de proibição o NDA, que é a cláusula de confidencialidade. Confidencialidade. Só que a confidencialidade, a obrigação termina quando nós estamos dentro de um processo judicial
mesmo que segredo de justiça, ou dentro de uma CPI. Então, este contrato